A 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal julgou improcedente a ação do Ministério Público contra Felipe Martins por suposto gesto racista. De acordo com a denúncia do MP, o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República teria feito um gesto associado a supremacistas brancos durante uma sessão do Senado, na qual o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explicava as ações da pasta em relação à aquisição de vacinas contra a Covid-19. Martins estava sentado atrás do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que discursava naquele momento. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos acatou os argumentos do advogado João Mansur, que apontou a ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal por crime de racismo, aspas, pelo fato de não haver um único elemento que indique tal crime, senão a própria narrativa da autoridade policial e do Ministério Público Federal, que, conquanto mereçam todo respeito, não possuem força probatória em si, fechou aspas. De acordo com Mansur, não há como se presumir que o sinal feito pelo Felipe teria alguma conotação relacionada a uma ideologia adotada por grupos extremistas e inexistem elementos contextuais que demonstrem tal intenção criminosa. Dessa forma, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos julgou improcedente a ação, tendo em vista que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ana. Vitor, esse assunto é um assunto tão absurdo, porque na época entidades judaicas no Brasil, no exterior também, na mesma hora lançaram aí declarações públicas em defesa do Felipe Martins, e mesmo assim a velha imprensa que estamos comentando desde o início do programa continuaram aí alimentando essa narrativa de que Felipe Martins era um supremacista branco, era um antissemita, etc, etc. O que acontece? Esse tipo de discurso, essa narrativa porca, não tem outra palavra, é uma narrativa porca da imprensa, é um desrespeito tremendo à história, às vítimas reais desses regimes totalitários, do nazismo, de supremacistas brancos, porque o problema é que se todo mundo é nazista, ninguém é. O problema é que se todo mundo é racista, ninguém é. E essa falácia que essa imprensa militante tenta empurrar para desmerecer, para tentar derrubar membros do governo do presidente Jair Bolsonaro, é uma falácia que não se sustenta. Tanto é que aí, seguindo o processo legal, o devido processo da lei, ficou comprovado que isso aí não passou de mais uma narrativa. Por isso que a caneta mais tirânica aí do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, ele não respeita o devido processo legal, porque ele sabe que se respeitar o devido processo legal, vai ser muito difícil chegar a provas de gabinete do ódio, de fake news e disso e daquilo, ameaças à democracia. Então ele precisa dar as canetadas tirânicas dele ali, porque quando acontece o devido processo, é exatamente o que aconteceu aí com o Felipe Martins. Mais uma vez, outra falácia que veio ao chão, uma falácia que virou pó e um desrespeito tremendo às vítimas históricas desses regimes totalitários. Augusto. Olha, esses caras enxergam ou fingem enxergar o que se chama no interior de chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo e tal. Então eu vou contar um caso recente aí que me envolve, e no caso eu é que vou processar o sujeito. Um cara, uma besta quadrada aí chamada Cleison, nome é destino, né? Cleison. Ele fez o seguinte, ele falou, o Augusto Nunes é a favor do fascista e vou provar, do fascismo, e vou provar, tal. Ele fez o suspense ali de quinta categoria, né, de filme mexicano. E aí ele colocou como prova uma fala minha durante a entrevista com o Alexandre Garcia, que eu digo exatamente o seguinte, falou, olha, não se comete crimes com palavras, a não ser os crimes contra a honra. Crimes com palavras não resultam em prisão. Eu falei, todo mundo tem o direito, por exemplo, de defender o fascismo, como os comunistas defendem o comunismo. Os dois regimes são homicidas, né, negam a democracia, mas, enquanto eles estão falando, meu direito de falar, é liberdade de expressão. Essa é a prova que ele apresentou contra mim. Então, como ele destaca o negócio do fascista, vai levar
um processo só para deixar de ser besta. Então, agora, com gente assim, vai falar o quê? Quem enxergou algum crime nesse gesto do Felipe está querendo embarcar em programas como esse aqui, que tem uma tremenda audiência, para conseguir seus 5 minutos de fama. Tal. Agora, Cleison, nem isso vai conseguir, porque todo mundo prefere esquecer que esse nome existe aí, né? Cris. Eu estava procurando as fotos, porque a gente precisa lembrar que essa história surgiu de uma foto, né? E fotógrafo bom, fotojornalista, ele fica, os jornalistas estão ali nas entrevistas coletivas, nas sessões, nas audiências que acompanham, de olho na informação, de ouvido, né? Aberto e atento à informação. E os fotógrafos de olho na imagem. E, claro, tentando pegar uma imagem que ilustre de uma forma diferente aquele momento. E eu vi, por exemplo, a Gazeta do Povo trazendo essa mesma notícia. Está com uma foto em que ele está com o polegar e o indicador juntos e 3 dedos encolhidos, mas a foto que saiu no Globo é ter 3 dedos esticados. Ele estava nitidamente fazendo um gesto e foi aquela sequência de fotos que os fotógrafos batem e escolheram uma específica em que os 3 dedos estavam mais abertos e que parecia um suposto gesto de supremacista branco que, quiseram implantar essa narrativa e divulgaram um gesto que ninguém conhecia. Aqui no Brasil, a gente nunca tinha ouvido falar disso. Pronto, fizeram a propaganda. Queriam tanto, fizeram propaganda. Foi isso que conseguiram, de um suposto grupo aí que usaria esse gesto para pregar racismo, enfim, supremacia branca. Aí quiseram associar ali ao assessor do presidente, porque é o assessor do presidente, a gente sabe que essa é a intenção. Eu estava pensando aqui, parece que ele, na época, deu a justificativa de que ele estava ajeitando a lapela do paletó, mas esse gesto de juntar o polegar com o indicador para pegar num tecido é o que a gente faz quando tem uma bolinha, uma sujeirinha na roupa, qualquer um faz isso. E foi nesse momento que fotografaram. Então, é bem o que o Augusto falou, é pelo em ovo, é chifre em cabeça de cavalo, né? Estiveram tentando, porque o juiz já cortou as asinhas e disse não, esse tipo de narrativa, o juiz mesmo coloca isso aí, né? É uma narrativa, não passa disso. Não tem prova, não tem como comprovar que existiu crime ali, então a ação já morre na casca, não tem como ir para frente. Ainda bem que tem juízes na primeira instância, pelo menos com esse discernimento, né? Porque como eu comentei agora há pouco em relação a outro assunto, a mania de judicializar tudo está enorme no Brasil e um vai puxando o outro, vira uma modinha, né? Agora são os governadores judicializando contra o Congresso. Antes eram os próprios congressistas perdedores em votações em plenário, correndo para o judiciário. Antes não, né? O tempo todo correm para o judiciário para tentar reverter uma derrota que sofreram lá no parlamento, e assim vai. Quer dizer, se for o tempo todo processar todo mundo, nossa, nós, né, Augusto, Ana, que somos o tempo todo xingados nas redes sociais, acusados de coisas que nós não somos, vamos ficar a vida inteira só indo em audiência, porque não tem mais o que fazer. Que bom, né, que o juiz negou essa ação e já arquivou mais um caso, mais uma narrativa que cai por terra.